de hoje, que está em Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de copo. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, essa palavra que Jesus falou para os fariseus, alguns mestres da lei, que se reuniram em torno dele, porque percebiam que ele comia, mas sem lavar as mãos. Comiam pão com as mãos impuras, sem terem lavado. E os fariseus só comem, ou todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Veja bem, se apegavam a tantas coisas humanas, mas esqueciam do essencial, de abrir o coração para o novo, abrir o coração para realmente interpretar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus interpretada, ela está a serviço do ser humano. Deus coloca todo o seu poder a serviço dos homens. Tudo está a serviço do ser humano. A lei, os profetas, tudo que Deus falou e ensinou na Bíblia é para fazer com que o ser humano se volte para a sua essência, para Deus. E voltando-se para Deus, ele se descubra, ele possa estender a mão para o seu semelhante, Deus e o próximo. Mas eles paravam em tantas coisas pequenas que não foram capazes de perceber as necessidades humanas. Nós podemos também, irmãos, anular, como disse Jesus, a esvaziar a palavra de Deus. Esse esvaziamento da palavra faz com que as pessoas fiquem presas em coisas tão pequenas, de religiosidade, de coisas tão banais. Como é grave deixar o mandamento de Deus e apegar-se à tradição dos homens. E aí, quando a gente se apega a essa tradição, a gente busca uma interpretação para que possa justificar aquela ação nossa, como eles justificavam ali. Estavam errados, interpretavam de forma errada a palavra de Deus e manipulavam de certa forma para que a palavra pudesse servi-los. Não é eles que estavam a serviço da palavra, mas a palavra que estava a serviço deles. Por isso, irmãos, qual é a diferença entre os mandamentos impostos pelos homens e aqueles dados por Deus? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Tudo que vem de Deus não é pesado.
Eles são, antes de tudo, um convite, e é dado a nós também o modo como devemos cumpri-los. Como? Mediante o Espírito Santo. Os mandamentos dos homens são carregados de subjetivismo, de achismo, que põe um peso, um fardo sobre as costas das pessoas e acaba tornando uma religião tão pesada que as pessoas vão se afastando da religião por causa do fardo, do medo. Irmãos, a religião que Jesus nos veio trazer é para aliviar o fardo, é para libertar o ser humano, e quem faz isso é o Espírito Santo. Mas os nossos mandamentos que invalidam a palavra de Deus, os mandamentos humanos, são carregados de subjetivismo, de medo. O que alguém considera grave para si mesmo, torna-se cobrança para com o próximo. Às vezes a nossa religião é mais de cobrança. Tem que ser assim, tem que fazer assim. Aspectos da vida cristã são então acentuados ou atenuados a partir da medida de cada um, porque cada um vai fazendo o que quer, do jeito que quer. Assim, muitos pregadores criam fardos pesados que mal conseguem carregar e obrigam outros a carregá-los também. Pautemo-nos, irmãos, nossa vida pelos mandamentos de Deus, que são suaves. Não esvaziemos a palavra de Deus, querendo exaurir dela, ou tirar dela proveito para justificar as nossas ações. A palavra de Deus não é feita para justificar nenhuma ação errada. As pessoas acabam fazendo errado e justificando na palavra de Deus porque falta uma interpretação correta, mas também não se abrem à ação do Espírito Santo. Abramos ao Espírito Santo para que os mandamentos de Deus, nós possamos validar esses mandamentos de Deus e não esvaziar a palavra de Deus em benefício próprio. Que Deus nos ajude a praticar a religião cristã, cheios do Espírito Santo. E o Espírito é amor, o Espírito é suavidade. Onde tem o Espírito tem alegria, tem suavidade, e os mandamentos de Deus não são pesados. Que Deus nos ajude. Assim seja.